Olá! A osteoporose hoje é tratada com medicamentos e, além dos medicamentos, o cálcio e a vitamina D são utilizados. Entretanto, não é hábito dos médicos conferirem se a dose de cálcio prescrita está sendo suficiente para aquela pessoa. Número 2, se esse cálcio está realmente sendo bem absorvido pelo corpo. Número 3, se esse cálcio não está sendo eliminado pela urina. Número 4, se o nível de vitamina D está ótimo. Em qualquer uma dessas situações, esse cálcio pode não estar indo para o osso, está indo para locais que ele não deve, por exemplo, as artérias do indivíduo ou, por exemplo, as cartilagens. Então, é muito comum que com essa suplementação prolongada de cálcio, aumente o índice de calcificações dos tecidos moles, como por exemplo as articulações e também das artérias, o que aumenta o índice de doenças, de problemas cardiovasculares, em especial nessas mulheres idosas, o que já foi demonstrado por estudos científicos. Além desses nutrientes, cálcio e vitamina D, existem outros fundamentais para que o osso consiga se recuperar e realmente ter uma massa óssea saudável e prevenção então de fraturas realmente ocorram, que são a vitamina K, muito presente em alguns alimentos como as folhas, o zinco, bastante importante, o boro, o silício, o magnésio. Todos têm um papel de agir conjuntamente na formação de novo osso. Então, em verdade, a gente não pode pensar que o osso é só formado por cálcio. Se o osso fosse realmente apenas cálcio, como carbonato de cálcio, ele seria como uma barra de giz extremamente frágil. Então é fundamental que a pessoa, num tratamento de uma osteoporose ou na prevenção da osteoporose em uma fase de osteopenia, ou mesmo aquelas pessoas que têm casos na família, como a sua mãe, etc., e querem se prevenir, percebam que o osso ele é muito mais do que cálcio puro. Não adianta você estar se enchendo de cálcio, tomando grande quantidade de lácteos, por exemplo, e imaginando que isso vai ter um impacto em termos de reduzir a sua chance da osteoporose. O país do mundo em que mais se bebe leite, que é os Estados Unidos, tem incidência altíssima de osteoporose. E países orientais, onde se bebe muito pouco leite, como por exemplo no Japão, a incidência de osteoporose é menor. Então, apenas beber leite ou apenas ingerir cálcio não é suficiente para um osso saudável. Outros fatores devem ser levados em consideração. Por exemplo, a acidez da dieta. Uma dieta de carga ácida, como a gente chama, onde se consome muitos alimentos refinados, muita carne, excesso de sal, de açúcar, entre outros, vai fazer o quê? Vai aumentar a excreção urinária de cálcio, de magnésio, ou seja, aquele cálcio nunca vai ser suficiente. Se você também tem um processo inflamatório crônico, uma doença inflamatória crônica qualquer, pode ser uma doença no estômago, no intestino, uma doença reumática, ou mesmo uma alergia crônica, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma inflamação crônica e também vai gerar uma perda de massa óssea por ativar moléculas que tiram cálcio do osso e jogam cálcio para o sangue. Uma outra situação muito comum hoje é a inatividade física. Pessoas são muito pouco ativas, são sedentárias, e isso faz com que a gente deposite menos cálcio no osso, tenha ossos mais fracos. E ainda, em último lugar, mas de forma alguma menos importante, a exposição solar. As pessoas hoje se expõem muito pouco ao sol com medo do câncer de pele. Entretanto, a exposição solar insuficiente vai tornar os ossos fracos pela deficiência da vitamina D. Então esses são alguns detalhes que no nosso tratamento em nutrição funcional vamos levar em consideração para que o osso seja recuperado, seja maximizado. Claro que é fundamental a gente lembrar que a prevenção da osteoporose deveria começar quando? Na adolescência, que é o período em que a gente está formando o nosso maior banco de massa óssea. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Mas se você já está aí no início desse processo de osteopenia, tem muito ainda a ser feito. Tem muitos exames de sangue que podem ser feitos para verificar então essa adequação do cálcio
para verificar essa adequação da vitamina D, essa adequação do magnésio, do zinco. Então a gente faz exames de sangue, de urina, para poder, de forma bastante objetiva, saber o que tem que ser feito, se está sendo suficiente ou não. Então não perca tempo, não espere 1 ano ou 2 até uma mudança de densitometria óssea. A gente pode ver agora se o tratamento está sendo suficiente ou não, ou se você apenas vai calcificar artérias e cartilagens sem ter um grande resultado. Era isso. Muito obrigado.